Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu seminário, que corresponde ao meu projeto de dissertação de mestrado sobre a orientação do professor Mário e com a orientação do professor Vitor, intitulado Produção de bósons WZ em colisão de íons pesados no LHC. Bem, o meu seminário está estruturado da seguinte forma. E vamos lá. Na natureza, existem 4 forças fundamentais que regem todas as leis do universo e o mantêm em equilíbrio. Essas 4 forças são a nuclear forte, a nuclear fraca, eletromagnética e gravitacional, sendo que o modelo padrão da física de partículas, que será explicado logo após, ele corresponde à explicação de apenas 3 dessas 4 interações fundamentais, devido o modelo padrão da física de partículas não explicar o que é a gravidade, em virtude de ainda não ser descoberto a partícula mediadora da interação gravitacional, que se acredita ser o graviton. Bem, temos que o modelo padrão da física de partículas corresponde à teoria mais conceituada de toda a física, por explicar como a natureza do mundo microscópico das partículas interagem com o universo que nos cerca. E, além disso, observamos que esse modelo padrão da física de partículas se divide em 2 categorias, em que temos os férmions e os bósons. Os férmions, eles correspondem aos quark e aos leptons, em que temos que os quark, eles vão do quark up até o quark bottom, e os leptons vai do elétron até o neutrino do elétron. Vale destacar que, dentre os quark, as únicas partículas fundamentais presentes na natureza, que podem ser encontradas na natureza, são os quark up e os quark down. Afinal, e como são encontrados na natureza? Através da interação gluônica nos prótons e nos nêutrons, em que temos que nos prótons vai ser a interação gluônica entre 2 quark up e um quark down, e nos nêutrons vai ser uma interação gluônica entre um quark up e 2 quark down. Isso vocês vão observar mais à frente durante a apresentação do meu seminário. Além disso, vale destacar que o quark charm, quark top, quark strange, quark bottom não podem ser encontrados na natureza. Além disso, somente só podem ser recriados através dos grandes colisores de partículas. A exemplo, temos o LHC. Além disso, observamos aqui que dentre os leptons, a partícula mais conhecida são o elétron. E observamos aqui que dentre os leptons, todas as partículas possuem carga negativa e massas praticamente insignificantes. Temos aqui os bósons de calibre, ou bósons de Gauss, que correspondem às partículas mediadoras das interações fundamentais, que o modelo padrão explica. Temos aqui o fóton, que é a partícula mediadora da interação eletromagnética, os gluons, que são as partículas mediadoras da interação forte, e, além disso, temos os bósons W e Z, que são as partículas mediadoras da interação fraca. Vale destacar que esses bósons correspondem ao bóson W+, bóson W- e bóson Z. Incrivelmente, os bósons W e Z possuem spin inteiro, são as únicas partículas mediadoras das interações fundamentais, que possuem massa e carga. Temos que os bósons W+ e W-, respectivamente, possuem carga +1 e -1, e o bóson Z0 possui carga neutra. Além disso, temos que os bósons W e Z possuem massa. E além desses bósons de calibre e dos férmions, temos o Higgs, que é a última partícula que faz parte da constituição do modelo padrão da física de partículas, que é ele que media e qualifica as partículas a terem massa. Uma coisa muito interessante aqui, que os bósons W e Z, eles possuem spin inteiro, possuem cargas +1 para o W+, -1 para o W-, e carga neutra para o Z0, o bóson Z. E aqui temos as respectivas massas para os bósons W+, denotados aqui por esses intervalos, e aqui para o Z0. Então, é uma coisa muito importante a se destacar, que devido a apresentarem massa, essas partículas mediadoras da interação fraca, denotadas pelos bósons W e Z, que são objeto de estudo dessa dissertação de mestrado,
focando nesse seminário, isso acontece devido ao decaimento beta que acontece na interação fraca, conforme será visto mais à frente. E aqui, conforme se observa nesse slide 6, temos as características das três gerações que caracterizam os leptons, que são um dos grupamentos de partículas abordados pelo modelo padrão da física de partícula. E vale destacar uma coisa muito interessante aqui, que esses leptons, eles participam apenas exclusivamente das interações eletromagnética e fraca. E esses, conforme se observa aqui, ó, eles possuem massas leves e viajam por conta própria em razão de não ficarem no núcleo dos átomos. E observamos aqui que dentre esses leptons, a partícula mais conhecida de carga negativa e elevada a menos corresponde ao elétron. E aqui, além do elétron, a gente tem o muon e o tau, e as suas respectivas antipartículas. Temos o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. A exemplo, por exemplo, se a gente tem o elétron, a sua antipartícula será o pósitron, que vai ser a mesma partícula, só que com carga de sinal invertido, ou seja, positivo. E observamos que aqui dentro dos leptons, todas essas três gerações de partículas apresentam cargas negativas, ou seja, de valor -1. Agora vamos falar sobre os quarks. Esses quarks, eles participam das 4 interações fundamentais, ou seja, além da interação fraca, forte eletromagnética, também participam da interação gravitacional, que não é explicada pelo modelo padrão, mas mesmo assim participam. E observamos que esses quarks, eles são os constituintes básicos que formam a matéria e constituem os prótons e nêutrons, conforme se observa aqui. E conforme eu havia dito antes, na natureza, esses quark up e quark down, que são os dois iniciais aqui na primeira geração, temos a segunda geração, quark strange, quark charm, e a última geração, quark bottom, quark top. Observamos que na natureza apenas esses dois aqui existem, e esses 4 aqui só são produzidos artificialmente nos aceleradores de partículas. E observamos que aqui eles fazem parte da constituição básica da matéria do universo, ou seja, nos prótons e nos nêutrons. Observamos que aqui no caso do próton, vamos ter uma interação gluônica entre dois quark up interagindo com o quark down. E aqui no caso do nêutron, vamos ter uma interação gluônica de forma inversa, ou seja, enquanto que aqui possuía 2 quark up, aqui vamos ter um quark up e 2 quark down, interagindo através dessa interação gluônica. Bem, em 1883, as experiências UA1 e UA2, geradas pelo acelerador SPS, que possui um diâmetro de 7 quilômetros, e esse acelerador de partículas, o SPS, ele faz parte do CERN, que corresponde a um acelerador de partículas que é o maior do mundo, que possui um diâmetro de circunferência de 27 quilômetros de diâmetro. E observando esses círculos aqui, ó, 2 na diagonal principal e 2 na diagonal secundária, eles vão constituir de 4 aceleradores principais que fazem parte desse conjunto de circunferência de 27 km de diâmetro, que vai corresponder ao CMS, ao LHCb, ao Atlas e ao ALICE. E observamos que o acelerador de partículas que estuda o modelo padrão da física de partículas, o CERN, ele se encontra próximo aos Alpes suíços, na fronteira entre a França e a Suíça. E observamos aqui que esse acelerador SPS ele foi muito importante devido à detecção desses bósons W e Z em 1983, que rendeu o prêmio Nobel para esses dois rapazes aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Que foi o Carlo Rubbia e o Simon van der Meer. Em 1984, eles ganharam o prêmio Nobel devido à detecção desses bósons W e Z, o que garantiu a viabilidade do modelo GWS, que unifica a teoria fraca com a teoria eletromagnética, formando assim a teoria eletrofraca, proposta em 1968
pelo modelo GWS de Glasgow, Weinberg e Salon, que assim, com essa descoberta desses bósons W e Z em 1983, a teoria eletrofraca passou a ser aceita no campo da física, do universo da física. Bem, agora vamos falar sobre o foco principal desse trabalho, que são as colisões próton-núcleo, estudadas pelo acelerador de partículas LHCb. Primeiro vamos falar sobre as características em que ele apresenta, que são altura de 10 metros, comprimento de 21 metros e largura de 13 metros. Aqui nessa imagem temos a representação diagramática de como seria ele uma visão mais panorâmica. Observando o slide à frente, vamos observar a dimensão desses valores aqui, ó, na segunda imagem. Dá para ver que ele é bem grande, e observando a imagem anterior, esse eixo amarelo aqui do colisor, ele está voltado para o lado esquerdo, e o eixo azul aqui do colisor, ele está voltado para o lado direito. Observando aqui o campo de estudo para esse projeto de dissertação de mestrado, vamos estudar frações de momento carregadas para esses bósons W e Z nas interações entre próton-núcleo ou próton-chumbo, que é o objeto de estudo deste trabalho, em que vamos ter QP, ou seja, o que a carga de interação do próton interagindo com a carga de interação do chumbo, na relação entre os quarks B e os quark B barra, que vai corresponder aos mesons. E assim, a gente vai analisar a interação dessas colisões próton-núcleo para a produção desses bósons W e Z, que será dada através das PDFs, que vai ser funções de distribuições partônicas que vão me gerar as seções de choque de produção desses bósons W e Z. Mas, inicialmente, como objeto de estudo, para uma melhor compreensão acerca dessas colisões e produção desses bósons W e Z, vamos analisar de início como vai ocorrer essas colisões próton-próton, na faixa de energia de centro de massa igual a 7 TeVs e 14 TeVs, que acontecem no LHCb, que faz parte do complexo do CERN, dos 4 aceleradores principais, conforme eu havia mostrado para vocês. E observando aqui nessa imagem, que mostra a dimensão real, a visão realista desse LHCb, temos que esse LHCb ele vai estudar a região avançada, ou LHCb Forward, que ele consiste, basicamente, esse experimento, ele consiste de um espectrômetro totalmente instrumentado, no intervalo de pseudo-rapidez de 2 a 5, ou seja, ele vai estudar o intervalo de pseudo-rapidez variando de 2 até 5, em que a pseudo-rapidez, conforme a gente vai ver mais à frente nas equações, ele vai corresponder a um N. E uma porção dessa pseudo-rapidez, de 2 a 5, uma pequena parte de 2 até 2,5, ela vai ser coberta por mais 2 aceleradores de partículas pertencentes a esse complexo do CERN, que vai corresponder ao Atlas e o CMS. No entanto, a região superior a 2,5, o Atlas e o CMS, eles não correspondem a estudar, devido a não serem capazes de abordar essa região de rapidez de 2,5 a 5, devido à engenharia de construção e ao mecanismo dos feixes que estão presentes no CMS e no Atlas. Já o LHCb, como ele é um experimento mais avançado, está mais atripulado a estudar essa região avançada, ele vai conseguir estudar esse intervalo de 2,5 a 5 em pseudo-rapidez que o Atlas e o CMS não conseguem abordar, ou seja, que não conseguem explorar, que não conseguem estudar. E, além disso, o objetivo principal do LHCb é de poder explorar a física eletrofraca através das produções dos bósons W e Z, bem como fótons virtuais. Lembrem lá que eu falei sobre a teoria eletrofraca, dela ter ganhado viabilidade através da detecção desses bósons W e Z em 1983? Então, devido a isso, temos que o objetivo principal do LHCb vai ser isso, estudar a produção dos bósons W e Z através do estudo e aplicação da teoria eletrofraca. Bem,
Aqui nessa imagem temos o decaimento do bóson Z decaindo em 2 muons. Observamos aqui que essa faixa branca, essa linha grossa branca aqui, ela vai corresponder ao decaimento desses 2 muons. É como se um estivesse saindo da região periférica, da região central para a região periférica desse lado, e saindo da região central para a região periférica esse lado. Ou seja, é como se um desses muons estivesse saindo daqui para cá, para fora, e o outro muon saindo do centro para esse lado. Ou seja, como se eles se colidissem, e devido a essa colisão, um vai para um lado e o outro vai para o outro. E observamos também que esses pontos verdes aqui, ó, eles correspondem aonde essas partículas passam, que são as famosas câmaras de muons, por onde esses 2 muons interagentes passaram para gerar essa representação diagramática, fruto dos gráficos do LHCb, dessa colisão. E assim, temos que analisar a região cinemática dessas interações, conforme vamos observar no próximo slide. Bem, temos que a região cinemática explorada pelo LHCb, que sonda em termos de x, conforme está descrito aqui no eixo horizontal, ele vai sondar simultaneamente regiões em alto X e baixo X. E temos que esse Q2 aqui no eixo vertical, ele vai corresponder à virtualidade. E observamos que o LHCb ele possui a vantagem de cobrir o maior intervalo de pseudo-rapidez, que está aqui ó, entre 1,9 e 4,9, que está condizente com o intervalo lá que eu citei, de 2 a 4 a 5, que aqui no caso está entre 1,9 e 4,9. Se o meu cursor não estiver aparecendo direito aqui, é porque eu estou sem mouse e o cursor aqui às vezes trava, não sei porquê, só avisando aqui para vocês. E aqui a gente observa também nesse gráfico que esse maior intervalo de pseudo-rapidez, que está entre 1,9 e 4,9, ele vai ser abordado pelo LHCb. E esse LHCb ele vai explorar as regiões inexploradas que os outros colisores de partículas não conseguem explorar, estudar, devido à engenharia, à forma em que eles foram construídos e o objetivo de exploração de estudo da física que eles foram propostos a evidenciar, a abordar e estudar. Então, a gente observa aqui, ó, que em comparação, conforme eu havia falado antes, dos experimentos Atlas e CMS, eles não ultrapassam a faixa de 2,5. Ou seja, essa faixa aqui, ó, de pseudo-rapidez menor do que 2,5, o Atlas e o CMS, que estão indicados aqui pelo eixo, pelo retângulo verde, ele só aborda essa região de estudo. E aqui, ó, daqui para cá, vai de 1,9 até 4,9, que é a região de pseudo-rapidez que o LHCb ele vai conseguir estudar. Então, é muito importante destacar isso, que é uma coisa muito interessante devido a essa região de explorar essa física avançada. E conforme se observa, essa região aqui tracejada, com linhas vermelhas e retângulos rosas, vai ser a região onde o LHCb vai explorar para estudar essa produção dos bósons W e Z no intervalo de pseudo-rapidez de 1,9 a 4,9. Além disso, temos aqui a representação diagramática das comparações de energia e de regiões periféricas e não periféricas em comparação com o LHCb, o CMS e o Atlas, em que temos aqui no eixo vertical os intervalos de assimetria de carga dos leptons, conforme eu havia citado lá, que corresponde aos férmions, que 6 partículas das 12 envolvendo os férmions e os quarks vai corresponder aos leptons, e aqui temos o intervalo desses leptons de carga de assimetria, relacionando com os dados do LHCb, do CMS e do Atlas. Além disso, devido também observarmos essa região de análise dessas colisões, se vai ser periférica ou não periférica, e também devido ao intervalo de energia em que vai ser abordado o estudo dessas colisões. Além, é claro, de estudar qual vai ser o intervalo de exploração de produção dessas partículas através da pseudo-rapidez, conforme se observa aqui no eixo horizontal, denotado pelo N.
que foi o que eu havia falado para vocês, que a pseudo-rapidez ela vai ser denotada pelo N. E aqui, entre o intervalo de 1 até 2,5, que está aqui entre 2 e 3, vai ser apenas a faixa em que o Atlas e o CMS vão conseguir estudar a produção das partículas. Mas aqui, ó, entre 2,5 até 4,9, porque aqui no gráfico não apareceu mais à frente aqui para ficar 5, vai ser a região em que o LHCb vai ser o único capaz de explorar. Então, é muito importante observar isso. E através dessas curvas aqui, temos as relações de extrapolação da produção desses bósons W e Z para as faixas de luminosidade em relação com os artifícios matemáticos de comparação de dados através do HERA, do CTEC e do MSTW, para a caracterização das seções de choque de produção das partículas através dessas escalas de intervalo de pseudo-rapidez, para o CMS, o Atlas e o LHCb. Mas como o objetivo aqui do projeto de dissertação de mestrado é o colisor LHCb, a produção dos bósons W e Z, é muito importante reiterar essa fase de exploração dessas partículas, da produção dessas partículas e consequentes ações de choque de produção dessas partículas e consequentes diagramas de Feynman através desses intervalos de pseudo-rapidez, que vai de 2,5 a 5. E conforme aqui se observa, é no intervalo de 1,9 a 4,9. Para a região avançada, para a gente poder estudar estas distribuições partônicas dessas partículas, para estudar como vai ser essas distribuições partônicas no núcleo, ou seja, nas interações próton-núcleo, para o caso do LHCb, para a investigação da produção das partículas W e Z, que são as partículas mediadoras da interação fraca. Bem, continuando aqui. Aqui eu tinha falado para vocês no slide anterior sobre a luminosidade. Afinal, o que seria essa luminosidade? Que é o que está representando aqui, ó, nos intervalos dos anos de 2010 a 2017. Essa luminosidade ela vai corresponder ao número de colisões por unidade de áreas geradas no LHCb. Ou seja, o que corresponde à luminosidade. Essa é a definição formal do que seria a luminosidade. E conforme se nota aqui, ó, nessas curvas e nessas regiões coloridas, a gente vai observar que há uma certa incerteza ao longo dos anos devido às energias do centro de massa variantes utilizadas nas medições da produção dos bósons W e Z. Porque as incertezas aqui, ó, elas estão relacionadas com a faixa de energia que foi utilizada nesse colisor. Porque aqui, por exemplo, ó, em amarelo, em 2010, a faixa de energia de produção dos bósons W e Z, que foi utilizado no LHCb, foi na escala de 3,5 TeV. E, por exemplo, em 2016, esse valor, ele praticamente quase duplicou para 6,5, quase duplicou, conforme se observa aqui, ó, nesse eixo de coloração rosa. Então, a gente observa, em 2017, da mesma forma, com a mesma escala de energia. Então, a gente já observou aqui, ó, que entre os intervalos de 2010 a 2017, a faixa de energia de exploração da energia do centro de massa do LHCb, ela não ultrapassou os 7 TeV. Ela só ficou entre esse intervalo aqui de 3,5 a 6,5 TeV. E por isso que observamos que essa luminosidade ela vai apresentar uma certa incerteza devido às escalas de energia de centro de massa estudadas para a produção desses bósons W e Z nesse intervalo aqui, ó, de 7 anos, de 2010 a 2017. Então, foi isso que a gente observou. Uma incerteza na luminosidade ao longo dos anos, devido às variações nas energias de centro de massa utilizadas nas medições de produção dos bósons W e Z. Bem, os objetivos principais aqui nesse projeto vai ser compreender as distribuições de quarks e gluons no próton e no núcleo. Além disso, calcular o processo de produção dos bósons W e Z em colisões próton-chumbo, utilizando cortes para o detector LHCb, pois esperamos encontrar os efeitos na região forward, que corresponde à região avançada. Continuando. Bem,
Aqui temos a seção de choque de produção, conforme eu havia citado, e basicamente ela vai corresponder à expressão matemática que vai expressar como vai se dar a produção desses bósons W e Z. E além disso, se você pegar os dados dessa equação, você transforma em diagramas, que correspondem a desenhos que mostram como acontecem essas colisões e consequentes produções de partículas. Porque conforme vamos aprender agora, essas produções dos bósons W e Z, devido à característica primordial da interação fraca, que é o decaimento beta, através desse decaimento beta, vamos ter a produção dessas partículas. E uma característica crucial desse decaimento beta é que, na interação fraca, o decaimento beta ele vai ser capaz de mudar o sabor da partícula. Como assim mudar o sabor? Quando fala mudar o sabor, a pessoa pensa logo em comida, alguma coisa assim. Mas aqui no campo da física de partículas não é assim. A mudança de sabor, ela corresponde ao seguinte: você interage duas partículas e através dessa interação vai decair nesses bósons, que vai ser o bóson W ou bóson Z. E através desse decaimento vai emitir duas novas partículas, ou seja, você tem um par de partículas que interagem e elas vão decair ou no bóson W ou no bóson Z. E através desse decaimento dessa partícula, desse bóson, vai emitir duas novas partículas, uma coisa muito interessante. E, por exemplo, vamos analisar aqui, primeiramente, as características dessa seção de choque de produção. Porque se eu estou falando dessa expressão matemática e esses consequentes dois diagramas de Feynman que estão representando a produção desses bósons W e Z, claro que é importante eu explicar todos os termos aqui dessa equação, porque não faria sentido eu demonstrar, eu expressar aqui a expressão matemática e não falar para vocês, porque podem surgir dúvidas e depois me perguntarem e ficar uma coisa chata. Poxa, você mostrou a equação, mas não explicou os termos. Então vamos lá. Uhum. Bem, essa expressão geral aqui ela determina a seção de choque de produção dos bósons W e Z em ordem dominante, e é dada por sigma de AB, que corresponde à seção de choque de produção dos bósons W e Z, que vai ser basicamente isso aqui. E temos também que XA e... cadê o XB? XA e XB, eles vão corresponder às frações de momento carregada pelos esses partículas de sabores A e B, e, além disso, ao colidirem com os hadrons A e B, ou seja, vai ser as frações de momento carregadas pelos partículas de sabores A e B, ao colidirem com os hadrons A e B. Além disso, observando aqui, ó, F de A, XAQ2, e F de B, B, XBQ2, vai corresponder às respectivas PDFs, que vai ser as funções de distribuições partônicas para os sabores A e... cadê o B? Ah, tá aqui. E B. E, além disso, observando essa expressão matemática, o meu cursor está um pouco ruim. Observando essa expressão matemática, vamos observar aqui ó, que esse Q elevado a 2, Q2, ele é a virtualidade e está associado à escala de fatorização denotada por μF igual a MWZ, que determina a massa dos bósons W e Z, conforme a gente vai ver mais à frente. E conforme a gente já viu, porque eu tinha mostrado. E observando aqui também agora a explicação, acho que já dei explicação, mas vou dar novamente, de o que seria isso aqui, isso aqui. Bem, a gente observa que abaixo dessa seção de choque, a gente vai ter os diagramas de Feynman, da formação dos bósons W e Z em colisões próton-próton. Como eu havia citado antes, inicialmente é importante estudarmos e conhecermos as colisões próton-próton, para depois abordarmos e explorarmos as colisões próton-núcleo. Bem, é evidente que a presença do decaimento beta muda o sabor das partículas, conforme eu havia explicado anteriormente, ou seja, vai transformar uma partícula em outra. Bem, vamos entender o primeiro diagrama. Para W+, temos a seguinte situação. Temos aqui um quark up e um quark down que interagem. E essa interação decai formando um bóson W+. E através desse decaimento desse bóson W+,
vamos ter a liberação de um pósitron e o neutrino do elétron. Agora vamos para o segundo caso, o decaimento do bóson Z, ou seja, a produção do bóson Z através do decaimento beta. Para que o caso do decaimento do bóson Z, ou Z0, já que ele tem carga neutra e massa neutra, não, apenas a carga mesmo, perdão. Vamos observar aqui, ó, que ele vai consistir da interação de um quark up ou um quark down interagindo com um quark up barra ou com um quark d barra. E através dessa interação vai decair em um bóson Z, que vai liberar um pósitron e um elétron. Ou seja, nesse feixe aqui, ó, de produção de novas partículas, eu vou ter a partícula e a sua consequente antipartícula, que aqui no caso vai ser o elétron e a sua antipartícula, ou seja, possui as mesmas propriedades, mas a diferença é que possui a carga oposta, ou seja, o pósitron. Vamos continuar aqui. Bem, a gente já entendeu basicamente como vai ser dada o esclarecimento da seção de choque de produção desses bósons WZ e os consequentes diagramas de Feynman, que caracteriza essa formação desses bósons WZ através do decaimento beta. Então, observando aqui, temos o seguinte, que, voltando para os termos lá da seção de choque de produção dos bósons WZ, a gente vai ter que essas seções de choque de produção dos bósons WZ vai possuir as frações de momento, que vão ser delimitadas por x1 e x2, conforme a gente observou aqui, ó. x1 e x2, basicamente, é como se fosse aqui, ó, o xa e o xb, apenas para deixar claro isso. E esse x1 e x2, ou xa, xb, eles vão ter duas equações, que vai diferenciar devido ao sinal que vai estar presente aqui na variável cinemática. Então, a gente vai ter o seguinte, esse xa e esse xb, ou esse x1 e x2, vai estar diretamente relacionado com a variável cinemática rapidez denotada por y, aqui no expoente do e. Aqui, ó, y mais y menos. E observamos aqui, ó, eu falei da energia do centro de massa, a energia do centro de massa aqui nessas duas equações corresponde ao raiz de S, que para as colisões próton-próton vai abordar as energias de valores iguais a 7 TeVs e 14 TeVs. Além disso, a gente vai observar que meu cursor está ruim, que a rapidez de uma partícula vai ser dada por essa expressão aqui, em que vamos observar que esse PZ ele vai corresponder ao momento transverso para o eixo Z. E na condição em que negligenciamos a massa das partículas, vamos ter aqui esse eta, conforme eu mostrei aqui antes, ó. Deixa eu mostrar aqui. O eta... Vou botar aqui. Ah, tá aqui. Tá aqui. Que basicamente vai ser esse y aqui, o eta, que vai ser a pseudo-rapidez. Ou seja, para o caso da segunda equação aqui da rapidez de uma partícula, se negligenciarmos a massa da partícula, ou seja, desconsiderarmos a massa das partículas, vamos ter que essa pseudo-rapidez, ela vai corresponder a ser exclusivamente pertencente desse θ aqui, ó, esse θ. E o que seria esse θ aqui na tangente de θ sobre 2? Ele vai corresponder ao ângulo de espalhamento em relação ao eixo Z, que está relacionado diretamente com o momento transverso aqui relacionado e expresso por Pz. E além disso, devido a essa rapidez de uma partícula e consequente frações de momento provenientes das seções de choque, observando aqui na seção de choque, tem esse último termo, que é o que a gente vai ver agora, que vai corresponder às seções de choque partônicas, de produção dos bósons WZ. Basicamente, vai ser essas duas expressões, que relaciona a interação entre os quark, aqui, por exemplo, quark e quark barra, e da mesma forma que quark e quark barra, para a produção dos bósons WZ. Então, a gente vai observar aqui o seguinte,
No slide anterior, já foi denotado os valores das massas dos bósons W e Z. Independentemente se o bóson W ele é para mais e para menos, já que são dois bósons, W mais e W menos. As massas vai ser a mesma. E da mesma forma, apesar de possuir carga neutra, o bóson Z ele possui maior massa, de 91,188 GeV, que essa é a escala de unidade utilizada para a medição da massa das partículas. Bem, observando aqui essa seção de choque partônica de produção dos bósons W e Z, vamos ter as seguintes características, em que temos que esse G de F aqui, ó, ele vai corresponder à constante de Fermi, esse módulo aqui, ó, de VFF' vai corresponder ao elemento apropriado da matriz CKM, que vai ser explicada logo após. Além disso, temos aqui que esse V de F, ele vai corresponder ao acoplamento axial do férmio F para o bóson Z, em que temos aqui que para mais, o sinal de mais vai corresponder aos quark up, e para o sinal de menos vai corresponder aos quark down, que são os únicos dois quarks, conjuntos de quarks, que são presentes na natureza, já que os outros demais quatro quarks, eles só são produzidos artificialmente, conforme eu havia citado antes. E além disso, a gente vai ter o seguinte, que esse AF vai ser as massas, ou perdão, vai ser as cargas, quando, por exemplo, for mais 1/2, vai ser para o bóson W, esse mais 1/2 vai ser para o quark up, e o menos 1/2 vai ser para o quark down. Além disso, vamos ter o seguinte, que dentro dessa expressão aqui, ó, do V de F, aqui dentro desse módulo VFF' ao quadrado, vamos ter aqui, ó, que esse termo seno ao quadrado de θ ômega vai corresponder ao ângulo de mistura fraco, que corresponde ao ângulo de Cabibol, devido à matriz CKM. E, por último, vamos ter o seguinte, que Q de F, que faz parte do conjunto dessas expressões matemáticas, vai corresponder à unidade de carga elétrica do pósitron, e vai ser delimitado por essa expressão aqui, G ômega multiplicado por seno de W, do bóson W. E aqui temos a matriz CKM. Bem, uma coisa muito importante a se destacar. Dentre as 17 partículas do modelo padrão, que são 17, temos lá os férmions, que são os quark e os leptons. A matriz CKM, conforme se observa aqui, ó, ela vai estar presente em todos os quark. Quark up, quark down, quark charm, quark bottom, quark strange, quark top e quark bottom. E vamos observar aqui, ó, que vai ser uma matriz 3x3, que vai relacionar essa matriz CKM presente nesses quarks, dentro dessa matriz. Aí, conforme eu havia citado antes, é isso aí mesmo. E temos aqui, ó, que para cada valor dessa matriz, para cada linha, para cada coluna, como são 9 termos, cada termo aqui dessa matriz CKM vai corresponder a um valor numérico. E temos que, a partir de 2010, a melhor determinação das grandezas dos elementos da matriz CKM vai ser esses aqui, ó, que são valores decimais, que vai de 0,974 para VUD até 0,999, que vai para VTB, que é a relação do quark top com o quark bottom. Ou seja, cada um desses 9 valores aqui corresponde à interação entre dois quarks. Por exemplo, o quark up interage com o quark down e vai possuir esse valor aqui. E vale destacar que todos esses 9 valores correspondem a interações entre os quarks, que vai produzir os bósons, conforme eu havia explicado lá no diagrama de Feynman para o bóson W+, como exemplo, e para o bóson Z0, o bóson Z. E aqui temos as seções de colisão, seções de choque de produção para os bósons W e Z, que são essas duas aqui. Bem, eu já expliquei o que é o G de F, que corresponde à constante de Fermi. Temos aqui que
Esses termos aqui, ó, dentro desses colchetes, vai corresponder aos quarks da matriz CKM, que eu mostrei anteriormente, que interagem para produzir os bósons W e Z. Nesse caso aqui, a gente vai ter a seção de choque de colisão próton-próton para o bóson Z. Por exemplo, vamos entender aqui, ó, esse termo aqui, ó, VUD, aqui, a primeira linha na primeira coluna. O que seria esse VUD? A gente tem o quark up do X1 interage com o D barra de X2, ou seja, o Dow barra de X2, eles interagem e produzem o bóson W+. Da mesma forma, quando a gente tem um caso DU, que basicamente a gente está observando aqui, ó, que esses termos da matriz CKM, dentro desses colchetes, vai corresponder a combinações lineares desses quarks, que eles interagem e vão produzir esses bósons, que nesse caso aqui vai ser o bóson W+. Da mesma forma, para o caso do X1 ou do próton 1, o quark D barra interage com o próton 2, o X2 do quark up, interagem e produzem o bóson W. Da mesma forma aqui, ó, para o caso do VU de S, na segunda linha, segunda coluna, temos o seguinte: o quark up de X1 interage com o quark strange barra de X2 e produz o bóson W. Mas, da mesma forma, o quark S strange barra de X1 interage com o quark up de X2 e produz o W+. Então, já deu de entender aqui, basicamente, da mesma forma, para o VCS, que é esse daqui, ó, aqui bem no meio mesmo da matriz, como último exemplo de explicação. O quark charme do X1 interage com o quark strange barra de X2 e produz o bóson W+. E da mesma forma, o quark strange barra de X1 interage com o quark charme de X2 e produz o bóson W+. Esse esclarecimento, essa explicação básica, ela é fundamental para entender da mesma forma como vai acontecer a seção de choque em colisão para o bóson Z, conforme a gente observa aqui, que ainda estamos trabalhando com as colisões próton-próton, e vamos ter aqui que para os termos dentro dos colchetes, e abordando ainda os valores lá da matriz CKM, aqueles 9 termos, quando você tem um quark up do X1 interagindo com o quark up bar do X2, vai interagir e vai decair produzindo o bóson Z. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, G ao quadrado D. O quark Dow do X1 interage com o quark Dow barra do X2 e produz o bóson Z. Da mesma forma, o quark D barra do X1 interage com o quark D do X2 e produz o bóson Z. E assim sucessivamente para todos esses termos aqui. A mecanização do entendimento dessa produção desses bósons Z é basicamente a interação entre os quarks de X1 e X2. E que, conforme observamos lá na seção de choque de produção para esses bósons W e Z, que foi dado lá inicialmente, o X1 e X2 vai corresponder às frações de momento, que vai estar relacionado com cada um desses pares. X1 para P inicial e X2 para P final, que vai ser as frações de momento para as funções de distribuições partônicas de colisão e produção desses bósons W e Z, respectivamente. E como são dois bósons, W+ e W-, já que possuem a mesma massa, a carga é diferente, vai ser apenas uma seção de choque, conforme se observou aqui. E como o bóson Z ele é diferente, por possuir carga neutra, a seção de choque dele é lógico que vai ser diferente, devido também à sua massa ser diferente. E aqui temos que, no caso desse G ao quadrado de U, esse vai ser o valor desse termo. E da mesma forma, para G ao quadrado de D, vamos ter o seguinte, que vai corresponder aqui às relações. A gente observa aqui, ó, conforme foi explicado anteriormente, que esse seno ao quadrado de θ ômega, ele vai corresponder ao ângulo de mistura fraco, que basicamente corresponde à autoria do Cabibbo, lá da matriz CKM, que ele conseguiu encontrar esse ângulo de mistura fraco que corresponde a ser responsável pelo decaimento dessas partículas, que ele corresponde a um valor,
que basicamente é 13,3,1, alguma coisa assim, que vai ser o valor desse θ ômega, para essas interações de seções de choque de produção desses bósons W e Z. E aqui, como resultado experimental, como inicialmente foi abordado as colisões próton-próton, para depois entender como vai ser geradas seções de choque de colisões próton-chumbo, ou seja, próton-núcleo, para estudar essas PDFs, conforme foi observado aqui no trabalho, que vai ser as funções de distribuições partônicas para produção e decaimento desses bósons W e Z através das seções de choque. E conforme se observou, através dessas seções de choque, como a energia do centro de massa para as colisões próton-próton foi da faixa de 7 TeV e 14 TeV, vamos ter que, no caso das colisões próton-núcleo, a escala de pseudo-rapidez, conforme foi observada, é da faixa de 2,5 a 5. Conforme se observou nesse exemplo, inicialmente foi para 1,9 e 4,9, naquele gráfico inicial. E aqui temos o resultado experimental, conforme eu criei a curva, usando o software lá para os gráficos, o XMGrace, quando temos aqui a curva para energia de 7 TeV e 14 TeV, para, por exemplo, o bóson W mais, W menos e o Z0. Em que vamos observar aqui, ó, que quanto maior a energia do centro de massa, maior vai ser a amplitude das curvas para a produção desses bósons W e Z. A gente observa aqui, ó, que essa faixa variando de -4 a +4 vai corresponder à pseudo-rapidez para essa escala de intervalos, para a gente poder entender como vai ser dada as curvas, expressas as curvas, que representam a produção desses bósons W e Z. E daqui, da mesma forma, vocês observam aqui, ó, esse termo aqui, ó, d sigma dividido por d psi, na unidade n bar. Então, temos lá aquelas equações de seções de choque, vocês estão vendo aqui, ó, d sigma d psi para o bóson Z e, deixa eu botar, peraí, e d sigma d, psi, dy para o bóson W, a gente vai observar que se você pegar essas duas equações, elas vão estar representadas para, claro, cada situação para o bóson W e para o bóson Z, para a energia do centro de massa de 7, 14 e 14 TeV, em que temos que esse sigma ele vai corresponder à seção de choque de produção e esse dy vai relacionar a pseudo-rapidez, ou seja, o intervalo em que esse detector LHCb está explorando a região cinemática para conseguir evidenciar, através do decaimento beta, a produção dos bósons W e Z. E bem, as conclusões que temos a priori do trabalho é o seguinte, que esse LHCb ele possibilita estudar uma região cinemática na qual esperamos uma maior distinção entre as distribuições partônicas nucleares. O LHCb ele possibilita medir a seção de choque de produção dos bósons W e Z, gerada pelas colisões próton-próton, conforme foi evidenciado aqui na apresentação. E através dessas colisões próton-próton e consequentes seções de choque de produção e os diagramas de Feynman, é evidente que conseguimos construir as curvas provenientes dos dados destas seções de choque. Além disso, para o LHCb, se espera que as distribuições de quarks no núcleo seja mais evidente na região avançada, que vai ser os próximos passos para estudar as seções de choque de colisão das funções de distribuições partônicas para as colisões próton-núcleo. E, consequentemente, vamos ter os próximos passos, conforme eu havia citado antes. Como aqui nesse trabalho, na apresentação, evidenciamos as colisões próton-próton, os gráficos, os diagramas de Feynman, as seções de choque de produção, os próximos passos agora vai ser abordar a região nuclear, ou seja, as colisões próton-núcleo, obtendo assim a seções de choque de produção dos bósons W e Z em colisões próton-núcleo, ou próton-chumbo. E através disso, vamos observar possível diferença entre as descrições das parametrizações nucleares. E com isso, da mesma forma que foi evidenciado aqui com as colisões próton-próton, vamos compilar e comparar com os resultados obtidos experimentalmente, ou seja,
gerando as seções de choque de produção dos bósons WZ. Através das seções de choque, vamos gerar diagramas dos decaimentos dessas interações entre próton e núcleo para produzir os bósons WZ. E, da mesma forma, apresentação de trabalhos e elaboração de artigos, escrita e apresentação, defesa da pré-dissertação, que está proveniente para ser daqui para março, e escrita e defesa da dissertação de mestrado. Aqui são as referências. Primeiramente, quero agradecer ao meu orientador, professor Mário, por toda a paciência e ajuda que tem me dado. E, claro, ao professor Vitor, pelas conversas que ele tem com o professor Vitor para me ajudar no procedimento e encaminhamento do meu trabalho, a UFPEL, a Bolsa CAPES, ao programa de pós-graduação em Física e, é claro, ao nosso grupo, o GAME, Grupo de Altas e Médias Energias. Muito obrigado.